Acho que já tá gravando. Bom, gente, boa noite. Estamos aqui de volta no curso Mobile Dev. Eu já estou aqui com o pessoal aqui que vai participar também dessa live, né? E é isso. Curte o canal aí, curte o vídeo e se inscreve. Acho que agora eu acertei. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer aqui que eu vou fazer o seguinte. Compartilhar aqui com o pessoal. Isso mesmo. Bom, aqui nós voltamos do zero. E aí hoje a gente, né, ontem a gente falamos, quer ver, deixa eu até tentar achar o que a gente estava mexendo ontem, né, só para dar um overview aqui. Ontem a gente falou sobre os tipos de dados do Dart, né, como que ele tipa os dados, número, texto, valores decimais, e ainda chegamos aqui no tipo dinâmico, que seria um tipo variável, né? E também falamos sobre a possibilidade de você usar var aqui e ele corresponder ao que você precisa. Mas como dica eu falei o quê? Fuja do dynamic ou do que é tipo variável, né? E prefiro usar uma tipagem. Então se a linguagem fornece isso para você, usa isso porque para um script simples, alguma coisa pequena, talvez não conte muito, né? Mas para uma aplicação profissional, onde você precisa, uma aplicação comercial, posso dizer assim, acho que é até melhor, isso acaba te dando segurança no que você está escrevendo e tira muitas preocupações da sua cabeça de verificação de tipagem, verificação enfim, um monte de coisa que não vale a pena, né? Eu coloquei esse código no vídeo anterior, está disponível através desse link, né? E aí, o que que eu vou fazer? No curso que eu dava anteriormente para o pessoal, né, principalmente o Natan que está aí e, o, e o Gustavo, eles participaram, né? E aí a Cris tá aqui também, tá, gente? Aí são esse tipo de aula que a gente vai fazendo vai ser sempre assim, com pessoas interagindo, não somente interagindo, mas são pessoas que também estão aprendendo. Então eu estou ensinando eles a fim de que, enfim, outras pessoas também possam aprender. E espero que isso seja bem interessante. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse roadmap, né, que é o roadmap.sh/Flutter. Ah, mas ele não tem só para Flutter, né? Mas ele tem para muita quantidade de áreas dentro do desenvolvimento de sistemas, da computação. Então acho que é um site muito completo. A gente já usamos o de front-end, conseguimos avançar muito, fazer muita coisa, destrinchando bem os tópicos. Então, assim, para mim não precisar ficar vindo aqui no site da documentação do Dart e, enfim, tentar achar isso e tal, e um roteiro que talvez eles nem forneçam, e aí talvez não seja uma obrigação deles realmente, eu vou seguindo esse roadmap, e aí o que que eu vou fazendo? Eu vou filtrando coisas que eu já utilizo no dia a dia. Então, o que eu acredito que é necessário, o que realmente vai ter uso, eu ensino e vida que segue. O que eu ver que, poxa, isso aqui não é para agora, a gente segue esse padrão e acaba usando isso aqui como um guia, alguma coisa para nos dar um norte, mas a gente fica sempre, eu vou sempre percorrer pelo caminho que é mais que não vai dificultar tanto a aprendizagem. Eu vou sempre prezar por isso, tá bom? Então vamos lá. Eu tô aqui no Dartpad, né? Vamos voltar aqui, ó. Aqui ele manda aprender os básicos do Flutter. Aqui ele fala para apresentar o Dartpad, né? Que aí seria essa plataforma de você fazer um Dart online, né? E aí a gente já começamos por ele, então eu achei isso legal. Ele fala para a gente falar sobre as variáveis. Aí ele fala aqui sobre variáveis locais, instância de variáveis. Mas isso aqui eu acho que dá para quando eu começar a falar de classes eu falo sobre isso. E aqui ele fala de um negócio interessante que eu estava procurando na aula de ontem e eu não consegui achar que é esses built-in types, né? A linguagem Dart tem suporte especial para o seguinte, né? Ou os seguintes tipos de dados: numbers, números, int e double, strings, né? Que a gente sabe que isso são strings, ou seja, textos. Então a gente pode usar no tipo string. Os booleanos, que é para a gente verificar se alguma coisa é verdadeiro ou falso,
né? Hide points é menor ou igual a zero, unicórnio é null. Enfim, sempre a gente fazer essa verificação se o full name é vazio, tal. Então acaba sendo sempre para isso os valores booleano é true ou false. Listas, que é o que eu vou ensinar um pouco hoje, que né, eu vou falar, que são coisas que a gente vai ter uma quantidade de, enfim, do mesmo tipo de dados. Então, só para a gente vir aqui, deixa eu colocar um new dart, eu vou apagar aqui, e aí é o seguinte, eu vou colar esse list, e aí eu vou fazer diferente, eu não vou usar o tipo var, né? Eu vou usar o tipo list, e aí a gente tem que fazer qual é o tipo de dados que a gente vai usar nessa lista, fazendo uso dessa sintaxe, né? Eu vou até fazer a verificação aqui. Se a gente não colocar o tipo, tá? Por que, que eu coloquei essa sintaxe aqui, ó, entre essas chaves aqui, maior e menor? Porque isso fala que esse é o tipo da lista. Ou seja, minha lista é do tipo int. É como se eu quisesse dizer isso, porque a lista é um tipo, mas os itens dessa lista, elas têm que ser um tipo também, certo? Então a lista é um tipo que o compilador começa a identificar ele como iterável. Por que iterável? Aí vocês vão entender também, que são itens, é uma variável que você pode percorrer cada item que tem dentro dela, né? Isso, conforme eu for explicando outros conceitos, isso vai ficando um pouco mais simples, porque senão acaba a gente ficando num conceito muito técnico. O legal do Dart, e aí também de outras linguagens, mas nesse quesito do Dart, é que a gente consegue colocar. Esse negócio tá chato já. A gente consegue colocar a lista, nesse caso, sem precisar colocar um tipo. Como a gente está colocando sempre o mesmo tipo aqui dentro dos dados, então ele já entende que essa lista de números é do tipo int, né? Então, isso e isso acaba sendo a mesma coisa, né? Isso e isso acaba sendo a mesma coisa. Aí acho que vai muito do que a gente prefere ou a gente vai usar, né? Poderia ser var também, mas aí eu vou tirar esse negócio daqui. Tá toda hora aparecendo. Negócio chato, né? Não, tá toda hora. Assistente do Google. Não, e não é nem o do Google, é desse dicionário aqui, ó. Deixa eu remover. É do Google mesmo. Aí nunca mais apareceu, pronto. Aí agora, ó, o que, o que, que esse tipo de dados aqui, o quão ele é útil, né? A gente tem que, conforme a gente vai conhecendo um tipo de dados, a gente precisa saber a utilidade deles. Por exemplo, ontem a gente aprendeu que a gente pode armazenar nome num tipo de dado string, que a gente pode armazenar idade num tipo de dados int, que a gente pode armazenar, sei lá, o valor decimal num tipo de dado double. E aí ainda falta a gente falar um pouco sobre os booleanos, que eu acabei ontem não falando muito, né? Mas é um tipo de dados também que eu vou acabar falando conforme eu senti que é necessário. Então a gente vai sempre mesclando os assuntos para não ficar só, nossa, agora fala só de tipo, agora fala só disso. Não, vamos falar sobre o que a gente está usando. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar números, e aí para não ficar confuso, eu vou deixar esse tipo list, né? E aí o que acontece? Aqui tem números, certo? Vamos supor que agora a gente precisasse imprimir isso na tela. O Dart, eu acho que ele permite a gente imprimir assim, ó, diretamente. Bom, rodando. Bom, vocês veem que ele imprime pra gente exatamente cada item. Mas e se a gente quisesse imprimir um item por item, certo? Tipo, cada item a gente quer imprimir. Tem duas maneiras convencionais de a gente fazer isso. Quando a gente coloca o nome dessa variável, que é uma lista de números, e aí a gente coloca esse parênteses aqui, isso aqui a gente chama de acessibilidade pelo índice. O que isso significa? Que o número que eu colocar aqui significa que ele vai estar pegando o número que está nessa posição. O legal disso aqui agora é que parece que fica confuso. Por quê? O índice zero está o número zero e o 1 está o número 1. Não foi, isso aqui não foi de propósito, mas vai ficar. É algo que é confuso, mas que vai ficar interessante dessa vez. Se liga vocês, ó.
0, 1, 2, 3. Não parece que eu tô pegando cada um desse individualmente, fazendo isso? Sim, parece. Parece, né? Mas agora, ó, agora vamos mudar um pouco o jogo, tá? Vamos colocar nomes aqui. Certo. Não, vou fazer diferente. Vou deixar esses números aí. Vou copiar essa lista de números. Vou colocar nomes. Pra você ver, o cara não cria um negócio novo. Você tem que copiar e colar. E aí eu vou colocar aqui. Ulisses, Gustavo, Natan e Cris. Certo? Cada nome. Aí, sei lá, se já que aqui eu coloquei zero para poder imprimir o zero, aqui eu colocaria, teria que colocar Ulisses. O que verdadeiramente não é real. Por quê? Esse tipo de acessibilidade que eu estou fazendo aqui é o índice da lista. Ou seja, quando eu colocar, por exemplo, quando eu coloco nomes 1, eu quero pegar o número, o que está na posição 1 dessa lista, baseado. Qual que é a base do índice? Ele começa em zero. Então o zero é o valor do primeiro índice. Então, por exemplo, esse zero significa esse primeiro índice. Esse um o segundo índice. E assim por diante, porque a base desse índice é zero. Entende? É um termo que conforme você vai repetindo muito ou vendo muito, vai fazendo cada vez mais sentido com o Então passar quer do tempo. dizer que, tipo assim, cada item que tá dentro da lista tem a ordem. Tipo, começa por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por aí vai. Exatamente, exatamente. Se sua lista tiver 1000 itens, vai de 0 a 999 porque ela começou no zero, entende? O zero contou como se ela Aí, fosse um item da casa. no caso, tipo, eu queira, tipo, eu quero imprimir o 0 e o número 3. Eu só posso utilizar, tipo, o print nomes 0 e o print nomes 3. Exatamente, que é isso aqui, ó. O zero e o Entendi. 3. Ele imprimiu os números. E o zero é eu, Ulisses, e o 3, Cris, tá vendo? Que é o Sim, número. Aí tem uma coisa que é verdade também, quando a gente coloca um número que não está no índice, por exemplo, o 4 não está no índice, certo? certo. Mas antes do programa executar, ele não consegue entender que você está querendo acessar algo que não existe. Isso aqui ele não acontece em tempo de compilação. Esse é um erro que ele acontece quando o código está rodando, em runtime, que a gente fala. Que aí, ó o que ele fala. Um count error, range error, index. O index está fora do range, ou seja, você está querendo acessar um index, né, que está fora do intervalo, que não tem como acessar. O index deve ser menos que 4, tá vendo? Sim. O índice deve ser menor que 4, ou seja, aí depois ele consegue entender qual que é o seu índice ser menor, ou seja, o 3 ele aceitaria. Se eu colocasse o 2 aqui, ele acessaria normalmente. Porém, né, aí eu vou chegar em algo mais interessante agora. Agora eu vou colocar um aqui também. Esse foi um método que eu coloquei, porque é o seguinte: vamos supor que você tem para mostrar uma lista telefônica, e aí antes de você mostrar o telefone, dos detalhes do telefone, você vai mostrar o nome de todos da sua lista. Mas você tem uma lista com 1000 telefones. Eu teria que printar os 1000, sabe? Tipo, essa é a pergunta que talvez pode ficar e é o debate que eu quero trazer. Meu, eu ia ter que vir aqui e colocar print, sei lá, até 999? Nossa senhora, isso ia ser muito trabalhoso. Seria muito Muito trampo. trabalhoso. Não, você é louco, ia ser o trampo do século. Aí os programadores nunca mais vai faltar emprego. Mas, as linguagens de programação foi feita pelo homem, e o homem gosta de fazer as coisas mais rápido para ele ter mais tempo para fazer nada, né? É para isso, ou fazer mais coisa mais rápido, é sempre assim. Existe um negócio chamado as estruturas da repetição. Quando a gente começa aqui o Dartpad, ele já começa essa estrutura do for each e ele vai repetir no hello 1, hello 2, hello 3, hello 4. Com uma estrutura que é mais ou menos isso aqui, ó. For. E aí acho que tem duas ou três maneiras de usar o for aqui. E aí eu vou ver quais são as mais convencionais pra gente. Geralmente, né, aí eu vou até pegar uma ajuda aqui com essa. Ó que legal, eu já vou fazer isso aqui. Tá vendo que aqui eu coloquei em uma linha só, né? Mas aqui ele colocou separado por linha. E aí eu acho que o visual fica até um pouco interessante. Então, por exemplo, isso aqui poderia ficar assim. é,
Muda em aspecto? Cara, não muda nada. Hoje em dia, e eu acho que fica até mais legível dependendo do que você está fazendo. Então a gente vai manter esse padrão porque eu acho que fica bem bonito. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte: operadores, control flow statements, if else, só switch, dart control flow. Não, queria que. Deixa eu ver, operators. Então ainda não. Functions. Bom, Só uma pergunta, sim. o for, ele significa o quê? Ó, do inglês, diretamente do inglês, tá? Sim. É para. Para, por, durante, em relação a, devido, em favor de, por causa de, em prol de, enquanto, com destino, em lugar, a razão de, em honra de. A ideia dele é o quê? Para cada elemento, faça isso. Mas aí, ó, o for só aqui a gente só começamos. Eu vou colocar aqui ó, um int igual a zero, pra gente int i index, colocar assim, index igual a zero. Enquanto o index for menor que o nomes.length, o que seria o ponto length, tá? O length vem do inglês aqui, ó, que é o comprimento ou o tamanho, a extensão dessa lista de nomes. Então, através do length, eu consigo aqui imprimir qual que é o tamanho dessa nossa lista de nomes. Então, vou colocar aqui até um print para a gente printar. E aí, ele vai. Aqui a gente, qual é o tamanho dessa nossa lista de nome? 1, 2, 3, 4. Quando o printar o tamanho, ele tem que printar que número? O O 4. número 4. O número 4, entendeu? E aí, o que a gente fala aqui, ó? Ele tem uma sintaxe. Isso aqui é padrão em muitas. Meu, acho que quase todas as linguagens que eu vi, ele não foge muito disso. No for, a gente separa as expressões por ponto e vírgula, tá vendo? Ó? Certo. E aí ele aqui na primeira expressão a gente cria um index que vai ser utilizado dentro desse for, né, dentro desse laço de repetição. E aí é repetição porque ele vai ser um código repetitivo. Aqui significa esse laço de repetição tem que repetir até quando, entende? Tipo, até quando eu vou repetir esse for? Aí fala assim, ó, você vai repetir enquanto, né? Enquanto o index for menor que length. Se ele, toda vez que ele passar, ele vai aqui, ele está na linha 18, ele repete, ele vai na linha 19 e volta para cá de novo. Aí ele verifica. O index, ele está menor que o tamanho dos nomes? Ah, tá. Então ele repete. Ah, Entende? entendi. Automaticamente o É, length ele lê quantos itens tem, né? isso. Se isso aqui for, sempre que essa expressão aqui ó, do meio for true, o for repete. Entendi. Sempre, para sempre. Aí, e aqui a última expressão é a expressão que a gente usa como a expressão de incremento, ou seja, ou incremento ou decremento. Mas nesse caso a gente vai incrementar, que é o quê? A gente vai adicionar mais um no index. Aqui a gente usa mais, que todas as linguagens de programação já têm isso por convenção, de que ele vai adicionar mais um ao index. Então, ou seja, ele começa com zero e aí ele repete. Quando ele passa de novo, ele acrescenta mais um por causa dessa operação de incremento, Ah, entendi. É um certo? loop. É um loop, exatamente. É um laço de repetição, dá essa ideia de loop. Aí, olha que interessante. A gente pode vir aqui no print, chamar os nomes e falar e passar o index como parâmetro do índice, certo? Eu coloquei index aqui, mas eu poderia colocar índice. Eu acho que eu vou colocar índice. Vamos, vamos aportuguesar as paradas. Bom, se eu não tiver errado aqui na condição, que eu acho que eu não errei, ele vai imprimir cada nome que está aqui nesse laço de repetição. Só para vocês verem, eu não coloquei o nome para repetir, para imprimir em nenhum outro lugar, tá vendo? Sim. Somente nesse trecho de código. Então, quando a gente imprimir, ele imprime todos os nomes, tá vendo? Tudo bonitinho na ordem. Tudo na ordem, sem eu precisar fazer isso aqui, ó. Entendi. Entendeu? Sem eu precisar, poxa, vai precisar toda vez, sei lá, vamos supor que a gente tivesse aqui mais 900 nomes. Vou ter que colocar print em todos eles. Não é esse o caso. Tá vendo? A gente acaba tendo uma flexibilidade de trabalhar com os itens de uma lista
né? Ou de um array, dependendo da linguagem, mas enfim, é sempre essa ideia de um conjunto de dados do mesmo tipo, geralmente, a gente consegue trabalhar com todos eles sem precisar a natureza dos nomes, porque, por exemplo, aqui poderia, além do nosso nome, a gente poderia colocar, sei lá, mais nomes também, colocar o da Bia que acabou de chegar aqui, Ana Beatriz, mas enfim, os nomes para nós são variáveis dentro de uma lista, tá vendo? Sim. E aí, ó, eu poderia, que nem eu falei, eu poderia tipar ela, que é esse caso, a tipagem da lista, né? Ou eu poderia deixar ele sem tipo nenhum, porque o Dart ele já se cuida de reconhecer isso pra gente, né? É uma linguagem que ele já faz esse trabalho. Se fosse var, meu, ele ia funcionar do mesmo jeito. Aí vai muito do código que você está escrevendo, da equipe com qual você está trabalhando, e do que é as boas práticas da comunidade. Então tem sempre muito disso. É sempre bom a gente estar antenado do que é boas práticas, de como o pessoal usa melhor no mercado, ver as bibliotecas grandes que existem, que aí depois a gente vai entrar muito nessas ideias, nessa conversa de bibliotecas e tal. E aí a gente vai seguir o que o mercado segue, porque eu acho que aí a gente acaba sendo neutros, né? E acaba falando a língua da comunidade, né? A gente não chega que nem um estrangeiro doido falando groselha nas paradas. Ou fazendo coisa errada que fica feio também, né, mano? Mas enfim, eu vou deixar isso aqui só para exemplo didático, né? E aí, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, ó pra você ver que interessante, eu não precisei colocar mais um print. Eu adicionei o nome da Bia e aí ele já adicionou por ele mesmo, né? Eu poderia fazer um negócio aqui que é o seguinte. Poderia colocar o índice mais o nome em desc. Desce. Aí ele está reclamando aqui. Ele está falando que eu não posso fazer a concatenação. Eu queria fazer um negócio chamado aqui concatenação. O que seria isso? Seria eu unir esse tipo de dado com esse outro para tentar fazer eles formar um texto e mostrar para a gente na tela. Ele não permite, então aqui nesse caso eu ia ter que fazer um toString. E aí isso aqui já é algo que é da linguagem, tá? Esse método aqui, que o que ele faz? Ele fala, o índice não é do tipo inteiro, Sim. então o toString fala assim, ó, você que é do tipo inteiro, faz o seguinte, vira string. É bem isso que ele fala. Literalmente, ele não fala nada diferente disso. E aí, ó, ele printou 0, 1, 2, 3 e 4. Aí eu poderia ainda deixar mais elegante, colocar um espacinho aqui, colocar mais um sinal de mais aqui e vida que segue. Ele ia imprimir de boa. Esse processo que eu acabei de fazer nesse print da linha 20, a gente chama de concatenação de string, ou ajuntar string. Vocês veem que eu estou usando um sinal de mais, bem para dar essa ideia. Diferente de número, a gente não está somando números aqui, 1 mais 1 vai ter que dar 2, não. A gente está pegando um pedaço de texto, isso aqui seria um pedaço de texto, que ele virou string, certo? Certo? TrueString é bem, seja string, é como se estivesse falando isso, ó, seja uma string. E aí ele transforma, ele tem os meios dele ali para transformar. Isso já vem pronto. De quase todas as linguagens que eu mexi, tem o TrueString. Parece que enfim, é igual coração, todo mundo nasce com um. Funciona também para double ou não? Então, acho que isso é uma boa pergunta, tá, Gu? Porque tem linguagem que já vem pronto isso, mas tem linguagem que você precisa fazer. Eu acredito, quer ver, ó? To double. O Dart já tem isso, mas aí, ó, ele começou a dar erro porque aqui eu precisaria ser uma string, certo? Certo. Mas aqui, ó, estão respondendo essa pergunta. Vou colocar aqui, ó, to double. Vamos ver se ele vai, se ele não reclamou nada. Bom, provavelmente que ele funcione, tá? A gente pode fazer esse teste aqui agora mesmo. Bora lá. Bom, ele funcionou, mas como é o número 3 aqui, não é um 3 mesmo, ele não coloca o ponto zero, sabe? Pelo menos no Dart ele não faz isso. Ele não coloca 0.0, por exemplo, tá? Sim. No double. Só se eu tivesse um valor quebrado aqui, e aí, sei lá, acho que aqui eu precisaria ter ponto 9 aqui, ó. E aí ele converteria isso. Ah, entendi. Então funciona. Então funciona, tá vendo? Ele Aham. funciona. Se bem que é o seguinte, ali ó, o tipo de dado, o Dart,
ele começou a reconhecer como dinâmico. Então eu não precisaria nem colocar o ponto double aqui, pelo menos nesse caso eu não precisaria, tá vendo? Ó? Já Ele iria imprime o negócio. direto lá. É, por quê? Porque eu não tipei a minha lista. Agora, se eu tivesse colocado o ponto int aqui, ó, Certo. ele não permite eu colocar o 3.9, tá vendo? Aí teria que colocar lá embaixo pra ser o to double, né? É, não, o que Ah, não, nem acontece? aceitaria, na Ele não verdade. aceita, É, entendeu? Porque o meu tipo, ele tá int. Quando eu deixo 100, quando eu deixo 100 é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Dynamic, né? É a mesma coisa. Porque o Dart que vai cuidar de interpretar isso pra gente. Entendi. Beleza? Mas enfim, eu vou deixar isso aqui dinâmico mesmo. Só pra gente ter um pouco de prática nesse sentido. E enfim, ir conhecendo um pouco mais das particularidades da linguagem, que pra mim é uma linguagem bem, enfim, cada dia tá ficando mais completa. Né? Eu acho que é uma linguagem bem legal de se trabalhar. Aqui, ele está fazendo uma reclamação que é o quê? Ele está falando assim, ó, use interpolação para compor strings e valores. O que é interpolação? É quando você usa dentro da própria string, ou seja, dentro das aspas, você coloca todos os seus valores usando os mecanismos da própria linguagem. O que isso significa? A interpolação de string no Dart, né, ele é feito dessa maneira. A gente coloca tudo dentro das aspas. Deixa eu tirar o mais daqui. Mas aí aconteceu um problema, né? Eu vou mostrar pra vocês agora. Ó. Esse mais aqui poderia sair. Ó, todo mundo. Vira um Tá vendo? texto. Tudo virou texto. O que acontece? Eu teria que colocar aqui esse cifrão. Você vê que muda de cor, ó? Sim. E aqui é a mesma coisa. Opa, peraí, deixa eu ver se o índice, se ele pega. Não, agora ele não pega o índice. Ah, não, aí aqui, ó, a gente teria que fazer assim, ó, colocar entre chaves. Ah, tá. Você vê que é tipo como se fosse um bloco de interpolação dentro da string. Aí você vê, eu tenho uma string que fecha só, e aí eu tenho todo mundo aqui dentro. Qual a diferença desse código para esse anterior? Espera aí, deixa eu só copiar aqui, ó, fazer diferente. Famoso Ctrl Z. Famoso, muito famoso. Só não lembro o nome do cara, mas às vezes aparece aí. Olha a diferença desse código com o toString, né, e tal, e todos esses sinalzinhos demais para esse outro aqui. Entende? Acaba ficando um pouco mais legível, né? E o que é legal comentar aqui? O toString, quando você coloca um tipo de dados de outro tipo, o próprio toString já é chamado. Por quê? Porque você está querendo mostrar esse valor dentro de uma string já propriamente dita. Tá vendo que tá todo esse bloco dentro das aspas? Sim. E aí aqui, ó, por que eu tive que usar essas chaves, né? Porque eu não estava só em uma variável, eu estava fazendo um outro mecanismo, ou seja, um acesso de índice, né? Eu estava fazendo aqui, acessando um índice de uma lista ou de um array para poder acessar os valores. Então, como eu não coloquei só nomes, tanto é que, se eu não, que vocês viram que se eu deixar 100, ele acaba pegando só a variável nomes, né? E o índice seria impresso como índice mesmo. Então, ó, aqui eu vou comentar e eu vou imprimir de novo. Ó, tá vendo? Eles imprimem tudo isso aqui, ó. Todos os nomes e o índice. Por quê? Porque ele não fez aquilo que eu pensei, que era o quê? Imprimir cada nome baseado no seu índice. Para que isso funcione, eu tenho que colocar ele entre chaves, tá? Então, é um negócio aí que eu acho que é legal, pelo menos mostrar agora, porque a gente vai acabar usando bastante isso daqui. Bastante sim, muitas vezes a gente vai chegar a usar isso aqui, e isso aqui também, então é bom a gente saber. Aí vocês veem que agora quando eu coloquei em chaves, o negócio ficou funcional, né? Mais funcional é a mais, mas ficou funcional. E é isso, aí eu acho que dessa estrutura do for, né, eu acho que já é algo bem legal a gente já pegar. E aí tem o. Eu quero ver se existe outros loop aqui na linguagem, que é interessante mostrar para vocês também. Iterable collections. Tá falando que tem uma lista tal. Ó, esse tipo de for aqui eu acho interessante, que é o for in. Tem alguns outros tipos de filtragem, que aí eu acho que já são coisas mais avançadas para a gente pegar agora.
Mas esse tipo de for aqui eu acho interessante. Que ele acaba dando um aspecto mais profissional para o código. Que a ideia é o seguinte: eu pego aqui os nomes, certo? E aí eu falo assim, ó, para cada, né, o nome é do tipo string, então para cada nome em nomes, printa o nome. Tá vendo? Ele faz bem isso. Que aí em vez de ser o for convencional, aí esse aqui é o for in, né? Eu tô bem falando isso. Ó, para cada nome que tiver em nomes, printa esse nome. É literalmente isso que está sendo dito. Né? Então, quando a gente rodar aqui, ó, o que vai acontecer não é nada mais do que printar cada nome que está dentro do nome. O que acontece literalmente? Cada vez que o for passa por aqui, ele carrega um nome e printa. Aí depois ele carrega o segundo nome e printa. O terceiro e assim por diante. Se você pudesse ter 1000 nomes aqui, ele ia imprimir. Sem muita dificuldade e na velocidade, quase na velocidade da luz, porque eu acho muito impressionante a velocidade que esses laços de repetição, essas estruturas de repetição percorre assim os itens assim, para mim é sempre uma velocidade assustadora. Aqui está falando sobre o for in, acho que seria mais o for in mesmo, que ele é meio como se fosse o for each, né, de outras linguagens. É bem essa ideia. Bom, deixa eu ver se tem mais algumas coisas. Não, isso aqui é para filtrar. Ô, Liu, Sim, fala aí. boa Boa noite. noite, Bia. Mas naquele caso, os números sumiu, né? Sim, Bia, porque Aí printou só os nomes. isso, printou só os nomes. Por quê? Esse for in, ele não me permite ter acesso ao índice que nem eu tive aqui, tá vendo? Por quê? Porque essa estrutura do for, Sim. eu começo aqui, eu defino o meu índice, né, nesse bloco de código. Vamos voltar aqui nela. Eu defino o meu índice. Aqui a gente tem 3 trechos de código nessas aspas aqui desse primeiro for, tá? O for convencional. A primeira estrutura é onde eu defino o índice, né? Qual que seria o índice? Como a minha lista ela tem uma base zero, então eu vou começar o meu índice no zero, para ela percorrer a primeira vez e pegar o índice, né? E aí, o que, que eu faço? Eu começo no índice zero e verifico primeiro essa condição. Essa condição é verdadeira? Poxa, essa condição é verdadeira. Então, eu continuo. Qual condição? O tamanho de nomes é menor que o índice. Sim, o tamanho de nomes é menor que o índice. Então, eu rodo. Rodei esse bloco, eu venho aqui e executo essa condicional, que essa expressão de código, que é o quê? Adicione mais um no índice, que eu poderia fazer muito bem isso. Ó. Ah, que é igual a índice mais um. Ó, para você ver como esse código fica diferente de mais, entende? É bem isso que acontece aqui ó, nesse código. Ele fala assim, ó, Sim. o índice vai receber o Fica índice bem anterior mais detalhado, né? isso. Aqui é aquele código detalhado. Aí o mais convencional é o quê? É o mais. Que significa que o quê? Esse índice vai ser adicionado mais um nele. Isso é convencional de quase todas as linguagens que eu acho que todas as linguagens que eu já vi na vida. Praticamente. Em linguagem de alto nível, todas que você vai ver Não, esse mais eu já vi bastante também, é, esse mais. ó, isso é tão assim usual que se a gente vir aqui no console aqui mesmo, ó, aí vamos colocar aqui ó, let índice igual a zero. Índice mais. Espera aí. Índice mais. Tá vendo, ó? Ele vai crescendo a quantidade de número aqui também, ó. Toda vez que a gente adiciona o mais, e o contrário também é verdade. Que contrário? Se eu colocar menos. Né? Então, isso é convencional de todas as linguagens, e essa daqui que executa no console do browser é o JavaScript. Então, assim, em vez da gente ficar de forma muito verbosa escrevendo muitas coisas, a gente usa isso. E aí, por que, que eu mostrei esse outro tipo? Porque, vamos supor que a gente não quer imprimir o índice, né? Por exemplo, aqui eu usei o índice, né? Então eu ia imprimir o índice. Ah, mas aqui eu não preciso do índice. Então, usa o for in, entende? Ah, eu Que preciso. é até mais simples É também. até mais simples. Ah, eu só vou usar cada nome que está ali. Meu, uso o for in. Né, que é muito mais simples. Ah, vou precisar do índice, sim, que eu vou imprimir ele em algum lugar. Enfim, vou fazer um cálculo, vou fazer alguma coisa aqui no meu código. Eu preciso do índice. Eu gosto do índice, eu gosto de ver o índice e pronto.
Whindersson Nunes. Mas, enfim, se não precisou do índice, recorre a esse for. Não precisou, recorre a esse. E, meu, vai funcionar super de boa, vai atender todas as suas necessidades. São as maneiras mais convencionais que a gente tem de utilizar. Eu, particularmente, uso muito esse daqui porque tem vezes que eu não preciso do índice. E quando eu preciso, eu falo, meu, vou precisar do índice que eu vou usar isso para armazenar, para colocar em algum outro canto. Aí eu uso esse outro que não é nenhum crime. Não é, não, tá aí é para usar. Quem não usa é pura ignorância, entende? Tipo, não, eu quero o seu código mais escritável da vida. Mas para de loucura. Para comer de conversa. Vamos voltar pro caminho real das coisas. Bom, agora, o que eu acho que é interessante a gente falar também? Vamos ver aqui. Bom, a gente vai continuar. Isso aqui foi bem. Aí o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o mesmo padrão que a gente faz antes, tá? Pegar nome do banco de dados. Eu vou criar uma lista e eu vou pegar esses nomes do banco de dados. Talvez seja uma prática, sei lá, não sei se eu estou fazendo errado, se eu deveria criar a função primeiro e depois chamar ela. Eu vou fazer isso só para não ensinar as coisas erradas também ou da forma contrária. Mas enfim, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma função que me retorna uma lista de nomes, certo? E aí é como se essa função estivesse trazendo para mim códigos lá do banco de dados. Então eu preciso de uma função que me retorne uma lista de string, né? Baseado nesse mesmo conceito de função, retorno vazio, nome da função main. Então eu não vou retornar vazio, por quê? Porque eu preciso retornar uma lista. Uma lista de que tipo? Ó, pra você ver que legal, se a gente clica no tipo, ó, ele já indefine aqui, ó, qual tipo que é, tá vendo? Ó? List string, nomes. É legal. É legal isso, né? Ó. Se você não souber do qual tipo que é, ele Lembra que eu já falei, diz. lembra que eu falei pra você que quando a gente não define, ele deixa list dynamic? Sim. É isso que ele faz. Agora eu tô numa dúvida que se eu deixar tudo do mesmo tipo, ele ainda continua dinâmico, tá vendo? Ah, Eu, entendi. eu teria que deixar muito expressivo assim, ó. É que como pode dizer, né? O dinâmico, ele é o neutro. Ele é o neutro, ele fala, mano, pode vir todo mundo, velho. Busão aí, você é louco, Pode passar. Não, você é louco, sem preconceito, vão todo mundo pro mesmo canto, tá doido, é? Você é louco, esse patriarcado aí. Aí é o seguinte, pra gente tirar tanto esses números daqui quanto esses nomes, a gente vai colocar dentro de uma função. Então eu vou colocar pegar números no banco de dados, por exemplo. Ah, pegar números no banco de dados. Não, pegar números no back-end. No back-end. Tá faltando alguma coisa nessa função, certo? Certo. Tá mesmo. Acertei. Bom, o que está faltando? Embora pra você ver, quando eu não coloco nenhum tipo de retorno, ele já define que vai ser um dinâmico. Ele vai retornar alguma coisa dinâmica. Dinamicamente. Então ele nunca vai resolver isso pra gente. Mas como eu quero retornar de forma já expressiva, ou seja, eu quero dizer o que ele vai retornar, eu falo para ele me retornar um list int. E o interessante é que ele aceita esse tipo porque é como o Dart interpreta os tipos lista, tá? Então acho que é legal a gente perder essa insegurança de retornar tipos de lista, enfim, usar isso aqui mesmo e ali a gente vê o tipo que está sendo retornado. E aí a gente pega essa função que a gente acabou de criar e utiliza ela aqui. Certo? Agora os meus números, ele ainda continua dinâmico, né? Por causa que eu estou definindo o list aqui sem nada, entende? Mas eu poderia vir aqui também e deixar assim, ou poderia colocar ele para var, né? E aí ele reconhecia que é um list int baseado no retorno dessa função. Né? Então eu vou ficar de forma sempre muito repetitiva, talvez chegando até ser prolixo, mas a repetição diária é o que vai trazer para vocês o conhecimento intuitivo. Né? Vocês precisam olhar isso aqui e intuitivamente saber o que é. E aí vocês vão ficar profissional na parada. Embora eu não recomende var, eu vou deixar esse var aqui só para vocês verem
que ele está pegando o tipo ali. O professor tem sempre isso. Quando está ensinando, ele ensina tudo que não pode e fala que é só porque está ensinando. Então eu acho que eu vou quebrar esse padrão hoje. Retorne o tipo certo, gente. Para de loucura. Fechou. Vamos fazer, ó, beleza, retornamos uma lista de números. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o nome, certo? Pegar nomes do banco de dados. E aí a gente precisa colocar o tipo de retorno, que nesse caso é return. Bom, tá tudo pela ordem, certo? Tô pegando o banco de dados no back-end e tô pegando os nomes dos bancos de dados. Tô pegando os nomes no banco de dados. Aí vem aqui pegar nome no banco de dados. Por que eu tô colocando esses nomes aqui assim, tá? Pra gente ter uma ideia de geralmente. Faltou um S lá em cima Faltou, no né? nomes. Pegar nomes, isso. Por que eu tô sempre fazendo o nome dessas funções assim? Peraí que de alguma coisa ele não tá reconhecendo. Pegar nomes do banco né? Pegar nomes do no banco de dados, mas eu acho que o no fica mais legal, tá vendo? Vamos renomear a função. Ah, Atualizar. por que eu estou fazendo isso? Para a gente entender que as variáveis que a gente usa, ela vem de algum lugar. Ou do back-end, da API, ou do banco de dados, enfim, não importa. Isso vem sempre de algum lugar, ou sei lá, como a gente viu na aula anterior, ou do que o usuário digitou na tela. Sempre vai colocar o valor vai vir de algum lugar, ou se for o caso, né, vai vir é algo que você vai colocar no código, mas nunca, não nunca, né? Mas geralmente você não coloca, sei lá, 1000 nomes na mão e fica usando lá na variável, né? Só se for muito específico. O código que vocês estão programando é muito específico para isso, e aí esse é o trabalho. Mas geralmente a gente coloca isso tudo no banco de dados, traz toda essa informação de lá, carrega, percorre de forma individual, sem interessar se o nome que vai ser printado aqui é Ulisses, ou é Gustavo, ou é Natan, enfim, ou qualquer outro nome, enfim, que existe no universo, entende? A gente não fica muito preso a isso, né? Porque aqui nomes até então não quer dizer nada. Pode ser nome de pessoa, nome de animais, nomes de classes, nomes de funções, nomes de variáveis, nomes de planetas, nome de estrelas, nome de telescópio. Pode ser qualquer tipo de nome, entende? O que é definir o que é esse nome? O que eu estou pegando aqui? Então eu poderia ser mais específico, pegar nome de pessoas no banco de dados. Então eu já sei que é nome de pessoas. Pronto, nomes. Ah, meu, o que é esses nomes? Deixa eu ver. Ah, pegar nomes de pessoas. Ah, os nomes das pessoas. Pronto. Já mata um pouco a charada, né? Então aí aqui o que a gente está revendo da aula anterior? Como que a gente cria funções, certo? É, embora isso aqui não reflita a realidade, mas a maneira como a gente constrói uma função está refletindo o que é real, como isso vai ser utilizado diariamente no trabalho de vocês, tá? Vou ver aqui agora quanto tempo ainda nos falta. Falta bastante ainda, né? Ainda não falou não. Não, ainda não falou. Então falta bem mais de 10 minutos. Aí, o que eu quero passar agora para vocês, tá? Deixa eu ver se eu deixei isso aqui. Isso aqui é o tamanho, certo? Tamanho dos nomes. Aqui eu vou deixar também expressivo. Qual que é o tipo de dados que a gente está retornando. Enfim, embora isso aqui tá ficando muito para lá, pronto, não tá mais. Aqui tá a lista. Olha o toque do programador. Arrumando tudo a dedo. Até essa. Aí, Aí, falou agora agora. sim. Só foi pra correr atrás do negócio. É o quê? Falta só 10 agora. Bom, o que eu ia querer falar, mas eu acho que não vale a pena agora, porque falta só 10 minutos. Agora eu queria ver com vocês se tem algumas dúvidas, a gente fazer alguns testes aqui agora, que aí eu acho que dá pra abrir esse tempo pra isso. Ou algum comentário, acho que estamos abertos pra isso agora.
Não, nada. Então, minha dúvida é... Volta lá no Dart, por favor. Vou agora, já estamos aqui. Isso, Qualquer coisa você fala o número da linha aqui, ó, tá? Pra ficar mais... certo. Peraí que tá tudo quadriculado. Tá quadriculado? É, a internet É a daqui net dele lá. tá complicada. E aí, devolve a internet do Natan aí, rapaziada. Deixa eu tentar Tá, não deixar. enxergo nada, tem que esperar. Pera aí, ó, vê aí, ó. Alguma dúvida, Gu? Não, nenhuma não. Já tirei todas. Não carregou não, ô Natan, agora? Aí, melhorou. No quesito do... Desce um pouquinho. Nesse for aí, nome em nomes, certo? Esse aqui. Ele, no caso, tipo, ele vai printar tudo da lista de nomes, certo? Isso sim. Ok, se eu quiser printar alguma coisa específica, só que usando ele, será que eu consigo? Certo. O que seria essa coisa específica? Ah, um nome específico, só que usando ele. Pra Ah, não ter um código maior, certo? Porque ele aparentemente é o menorzinho daí certo. Você estaria falando. Deixa eu ver se eu consigo entender a sua questão. Por exemplo, esses nomes que a gente está trazendo é do tipo string, certo? Certo. Vamos supor que eu tivesse um objeto aqui dentro. Seria alguma coisa assim? Isso. Tipo, printar um nome específico dentro do... Imagina o banco de dados, certo? Esse é Certo. o banco de dados. Uhum. Cada nome tem um ID, Saquei. certo? E nessa, tipo, printou tudo e embaixo dele printar um nome específico. Então, mas aí é porque assim, o conceito que você está perguntando seria em vez dele retornar só o nome Ulisses aqui, que nesse caso a gente está retornando só o nome. Ele Aham. estivesse retornando ID, data de nascimento, Não, ou só não. retornar só o nome, só o nome. Só o nome. Mas aí, por exemplo, você está falando um nome específico Um nome daqui. específico. Aí, Isso. no caso, não seria através desse procedimento? Então, De através desse adicionar. procedimento, só que, tipo, utilizando o outro, não dá? Não, porque. Direto Ó, um embaixo do outro? a não ser, ó, que se você fizesse isso aqui, ó. Não sei se é isso que você está perguntando, por exemplo. Você imprimiu cada nome e ainda Aham. assim você imprimisse todos que tá no nome 2, por exemplo. Entende? Na segunda posição no index lá. Isso, na segunda posição do index. Não, Isso. esse aqui já seria a terceira porque ela é baseada no zero, certo? Certo. Zero. É dois, Zero, um, é, dois, é dois três. mais um, seria 2 mais um. Aham. Aí, Aham. ó, só pra você ter uma ideia, tá? Quando a gente rodar ele aqui, ó, ele... Lá embaixo. Ah, não, aqui ele saiu, o que que ele fez? Ele, de cada nome, ele imprimiu A a segunda terceira, letra. A terceira a letra. terceira letra, ó. Era de nomes. Então, essa era a minha dúvida. Mas, ó, tá vendo, ó? Caraca, por causa de, Ó, tipo assim, de um S. tá vendo? Agora. Ele repete o nome, e aí como você falou, ó, dentro desse for, mas aí você vê que ele vai de forma repetitiva. Mas se Aham. for esse o seu objetivo, você alcança, tá vendo? Nossa, ele printou um monte de. Por quê? Porque a cada vez que ele printava o nome, ele printava o nome que tá no segundo índice. Aliás, Certo. no índice de número 2, que aí no caso é a terceira posição. Então, ó, primeiro ele printa o primeiro nome, Ulisses, e depois o número que está no índice de número 2, Natan. Aí Aham. Gustavo, o índice que está no número 2. Aí ele vai seguir na ordem, né? 3, 4 e assim por diante. Até ele chegar no final. Como você especificou assim, ó, fala, meu, tem que ser esse índice. Então ele vai sempre printar. Podia ter 1000 nomes, aí você ia printar os 1000 nomes e também printar o índice de número 2. Acho que era essa a dúvida? É, mais ou menos. Não, Tipo, hum, o que eu queria. Pensei que poderia ter uma. Esqueci o nome agora. Uma sintaxe que você escrevesse que hum. você printaria apenas aquele nome específico, sem ele ficar rodando código e aparecer um monte, assim, entendeu? É tipo como se você quisesse pesquisar aqui dentro. Isso, uma pesquisa dentro desse Saquei. for aí. Tá, Pra não ter saquei. que fazer um outro for, pra não sei o quê. Ah, por exemplo, ó, vamos supor.
Eu acho que isso a gente dá pra deixar pra aula de amanhã, mano. Eu entendi o que você quer. Não, tranquilo, Eu tranquilo. entendi. É tipo se você quisesse fazer a verificação, ó. Se esse nome for igual a Natan, printa ele. Isso, É isso? praticamente isso aí. Tá. Printa ele. Não, show de bola. Eu ainda não apresentei o if, né? Que é uma estrutura de controle de É, o fluxo. if, É. sim. Então acho que legal. A gente vai voltar amanhã nesse código aqui ou parte Não, dele, tranquilo. né? E aí a gente vai usar o if. A gente vai fazer isso na unha, por assim dizer. E aí depois tem alguns trechos de código do próprio Dart que já tem pronto, né? O legal de a gente usar algumas coisas que já vem do Dart, que a gente pode usar recursos que são eficientes, que são amplamente aceitos no mercado, que são repetidos de várias outras linguagens, implementado no Dart e são muito eficientes. Ou seja, a gente pode fazer essa pesquisa que você falou e trazer, sei lá, de uma lista de 100 pessoas, verificar se um número específico existe ali naquela lista e fazer qualquer coisa com esse nome que a gente achou. Eu acho que seria bem essa sua dúvida, né? É, pegar, Natan existe? Printa só se for o nome Natan. Seria bem isso, né, Natan? Mais ou menos isso aí. Não, saquei, saquei. Eu acho que a sua dúvida é bem pertinente, mas aí só para não fugir do escopo da aula, e como a gente está com um pouco de tempo só agora, aí ia ficar estendido ou talvez ia até quebrar no caminho. Mas aí amanhã eu acho que particularmente a gente vai entrar nessa aula, né? E aí a gente consegue destrinchar melhor isso aqui. Embora isso aqui seja bem simples, né? Pra quem tem experiência, nossa, isso aqui pra mim é muito simples. Mas, meu, eu demorei muito pra pegar isso aqui. Isso aqui pra mim, meu, foi uma das coisas que, sabe, dá bastante receio de trabalhar mesmo. Você fala, mano, é muito difícil trabalhar com forma, mano. Prefiro carregar cimento, sabe? É mais fácil, porque carregar cimento é só pôr o ombro e sair correndo. Mas aí você fala assim, não, mano, for, Deus me livre, que eu nunca preciso usar um for. Gente, não precisa ter esse medo. Enfim, vão perder. Eu tô falando isso porque pelo menos eu tive. Então, se alguém tiver medo de usar, a gente vai quebrar esse medo cada vez mais. Hoje a gente não conseguiu abrir para ninguém tirar dúvidas. Dúvidas não, para a gente fazer no código de alguém. Mas até sexta-feira a gente faz isso. Tá? Eu tô só dando um overview aqui. E aí, quando eu ver que eu, poxa, passei já uma quantidade legal, já passei for. A gente está falando bastante de funções, né? Então a gente está criando funções, a gente está usando variáveis o tempo todo. Isso aqui, embora o tipo da variável seja diferente, os números são variados, né? Esse pegar números no back-end poderia retornar outros números diferentes desse, né? Os nomes poderiam ser outros diferentes desse, porque veio do banco de dados, entende? Então tem tudo isso. E aí eu vou entrar em alguns outros detalhes, como que a gente faz para, eu queria passar queria, enfim, colocar uma condicional aqui. Aí amanhã, como a gente entrar em condicional, a gente acaba falando de assuntos mais específicos, como parâmetros, eu quero passar uma variável aqui nessa função, é, limite, né? Para quê? Para me trazer um limite de nome de pessoas, por exemplo. Entende? Então eu vou usar isso aqui, vou falar para vocês como que a gente faz o uso disso. Bom, para essa aula, né, que já está praticamente em 2 minutos, eu acho que é isso, acho que ficou bem interessante. É, vocês estão com dúvida? Eu vou até deixar esse link do Dart Dev Sim. para vocês lá no grupo, porque, é muito útil mesmo, né? Então entra, vê algumas coisas, vê vídeo, enfim. Se vocês puderem para tirar dúvida e trazer mais dúvidas para mim também, é bem legal, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida do pessoal, né? E aí a gente vai resolver. Se acontecer um caso que no Natan, que é uma dúvida que vai estar para aula posterior, eu vou dar um overview que nem eu fiz com ele, mas ele conseguiu tirar a dúvida do que dá para fazer. E amanhã a gente vê isso na prática, como que a gente faz para filtrar um nome numa lista, né? Que seria bem essa ideia de filtro. E aí seria isso. Para esse roadmap aqui, a gente já está aprendendo o que é Dart Map, já está pronto. As variáveis a gente já está falando, aí tem questão de variáveis que são acessíveis só numa função. Acho que aqui já A está gente vai tranquilo. acabar em Vai, né? 3, 2. Então é isso. Falou, gente. É nóis. Valeu, hein? Até amanhã, Falou, falou, até rapaziada. amanhã. Falou. Até Falou. mais, mano. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Cris. Tchau, Bia. Bom, gente. É isso, né? Amanhã a gente volta com mais desses assuntos sobre Dart. A gente vai se aprofundar um pouco mais também em alguns outros conceitos aqui da linguagem, sempre usando os recursos da própria comunidade e fazendo isso para que a própria comunidade possa continuar crescendo. E é isso. Espero que essa aula tenha sido de alguma
de alguma maneira proveitosa, né? E conto com vocês para a próxima aula. É isso. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E é isso. Tchau, tchau.